E aí, galerinha, tudo beleza? Vamos dar prosseguimento a mais uma aula, né? Progressão geométrica. Agora vamos mexer com PG. Então, vem comigo. Então, vamos iniciar falando da definição de progressão geométrica. Chamamos de progressão geométrica a uma sequência de números reais não nulos, quando cada um de seus termos a partir do segundo é igual ao produto do termo anterior por uma constante Q, denominada razão da PG. Então, vamos ter da seguinte forma. A PG vai ser o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo, até o penúltimo termo e o seu último termo. Onde vamos ter a classificação, que é aqui, ó, esse A1 é o seu primeiro termo, o AN é o que? O último termo, o N é o número de termos, onde esse N pertence aos números naturais. Então, eu não posso ter 9 termos e meio. Eu tenho ou 9 termos ou 10 termos, e assim sucessivamente. E também não posso ter menos um termo, menos 2 termos. Eu sempre vou tender ao número de termos positivos inteiro. E que vai ser a razão. A divisão entre um termo e o termo anterior, que vamos ver aqui na frente. Então, progressão geométrica finita e infinita. Então, primeiramente, vamos ver progressão geométrica finita. Progressão geométrica finita, vamos ter aqui o A1, o A2, o A3, o penúltimo termo e o último termo. Exemplo, eu tenho aqui, ó, ela vai ser finita, ela vai cessar no último termo, que é o 48. Então, eu tenho o 6, que é o primeiro termo, o segundo termo é 12, o terceiro termo é 24, e depois vem o 48. Então, isso é um exemplo de uma progressão geométrica finita. Vamos ver agora a infinita. Progressão geométrica infinita. A progressão geométrica infinita, ela vai ter os seus termos, mas ela vai continuar com o seu número de termos, aumentando sempre. Então, vou utilizar esses 3 pontinhos, sempre no final. Exemplo, a PG, que tem 5, 15, 45, 135 e assim sucessivamente. Então, ela é uma PG, uma progressão geométrica infinita. Eu chamo de infinita. Agora, se eu tivesse só a PG de 5, 15, 45 e 135, aí fechasse o parênteses, aí sim ela ia ser finita, mas por causa desses 3 pontinhos aqui, ela é infinita. Uma PG poderá ser crescente, decrescente, alternante ou constante. Vamos ver cada uma dessas PG. A PG crescente. A progressão geométrica vai ser crescente se a razão for maior do que 1. E os termos são positivos. Exemplos, 2, 3 e 18. Então, a razão eu sei que é maior do que 1, porque eu falei lá no início, para a gente fazer o cálculo da razão, eu pego um termo e divido pelo anterior. Então, eu vou ter que a razão vai ser 6 dividido para 2, que eu estou dividindo pelo anterior. Então, a razão vai ser igual a 3. Vamos ver se a razão também se aplica aqui se eu pegasse o 18 e dividisse para 6. Então, fazer aqui do lado. A razão vai ser igual a 18. 18 vou dividir pelo seu termo anterior, que é o 6.
Então, 18 dividido para 6. A razão é igual a 3. Olha, então, a razão aqui realmente é 3. Então, se a razão for maior do que 1, ela é crescente. Se a razão for maior do que 0 e menor do que 1, e os termos são negativos, exemplo, menos 2, menos 1, menos meio e menos 1/4, e assim sucessivamente. Logo, a razão vai ser meio. Vamos aplicar a razão. Eu vou ter que menos 1 dividido para menos 2. Na divisão, menos com menos vai dar mais. Logo, a razão vai ser igual a meio. Muito bem. Então, essa razão é meio e ela está crescendo. PG decrescente. A PG vai ser decrescente quando a razão for maior do que 1 e os termos são negativos. No caso, eu tenho aqui menos 1, menos 5 e menos 25. Logo, essa razão é igual a 5, mas seus termos são negativos. Então, se eu pego lá, para calcular a razão dessa PG, tenho menos 5 dividido por menos 1. A razão vai ser igual a 5. Porque os termos vão ser negativos. Nesses 3 termos que ele me deu negativo, toda vez que eu for multiplicar para encontrar o próximo termo, ele vai ser o quê? Um número positivo multiplicado com um negativo. Então, um positivo com um negativo na multiplicação dá negativo. Por isso que todos os seus termos são negativos. E se a razão estiver entre 0 e 1, e os termos são positivos, exemplo, vai ser decrescente. Eu tenho 2, aí venho para 2/3, 2/9 e assim sucessivamente. A razão ele está me dizendo que é 1/3. Vamos ver se isso é verdade? Então, eu tenho que a razão vai ser igual. Eu pego 2/3 e vou dividir para 2. E vocês sabem que divisão de fração, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, eu tenho 2/3. O inverso dessa daqui, por mais que não esteja aparecendo aqui debaixo, tem 1. Então, o inverso dela vai ser meio. Logo, a razão vai ser igual a, corto esses 2, o 2 com 2 eu vou ter 1/3. Confere, a razão é 1/3. E toda vez que eu for multiplicar esse termo, ele sempre vai diminuir. Então, ela vai ser uma PG decrescente. PG alternante. Se a razão for menor do que 0, no caso, vai ser uma razão negativa. Exemplo, 3, menos 6, 12 e menos 24. Então, quando eu pego para descobrir essa razão, eu vou ter que pegar o 6 e dividir pelo seu termo anterior. Então, vai estar menos 6 dividido para 3. A razão, nesse caso, vai ser igual menos com margem na divisão vai dar menos, 6 dividido para 3 vai dar 2. Nesse caso, então, vamos ter a razão igual a menos 2. E toda vez que eu for multiplicar, ela vai ficar se alternando. Um termo vai dar positivo, o próximo vai dar negativo. Vamos verificar por que isso acontece. Se eu tenho menos 2 e vou multiplicar por 3 positivo, vai dar o quê? Menos com mais na multiplicação dá menos. Então, 2 vezes 3 vai dar 6, menos 6. Agora, eu vou ter o menos 6 multiplicado por 2. Então, vou ter menos 6 vezes menos 2. Menos com menos na multiplicação vai dar mais. Então, quando eu multiplicar aqui, já vai dar positivo, 12. Está bem aqui, E quando eu pegar esse 12 e multiplicar
por menos 2, novamente, ó, mais com menos vai dar menos. Então, vai dar o quê? 12 vezes 2 vai dar 24. E assim ela vai sempre se alternando, um termo positivo, outro negativo. Um termo positivo e outro negativo. Ou um termo negativo e outro positivo. Assim sucessivamente. E a PG constante é quando a razão é igual a 1. Então, ela sempre vai ser o mesmo termo, uma PG constante. Por quê, professor? Se eu tenho menos 8 e vou multiplicar por 1, por exemplo, eu vou ter menos 8. E eu vou multiplicar de novo o próximo termo. Menos 8 vezes 1, que é a razão, vai dar menos 8. Então, sempre vai continuar dando menos 8. Termo geral de uma PG. Uma PG pode ser escrita na forma A1, A2, A3 e AN, que já vimos, cuja razão é que, de acordo com a definição, podemos escrever A2 é igual a A1 vezes a razão, o A3 é igual a A2 vezes a razão, que é igual a A1 vezes a razão ao quadrado, o A4 é igual a A3 vezes a razão, que é igual a A1 vezes a razão ao cubo, e assim sucessivamente. Então, eu vou fazer aqui do lado para vocês entenderem melhor. Eu vou ter o A1, certo? Para eu obter o A2, que é o segundo termo, eu tenho que pegar, então, o A1 e multiplicar pela razão. Para eu obter o A3, eu preciso ter quem? O A2 e multiplicar pela razão. Mas quem é o A2 aqui em cima? Ó? O A2 é esse carinha todinho aqui, ó. Esse carinha todinho é o A2. Então, eu posso substituir ele. Então, o A3 vai ser igual a... Eu vou substituir agora. Ó. No lugar do A2, eu vou colocar A1 vezes a razão. E tem mais, ó, mais essa razão aqui. Ó. Logo, o A3 vai ser igual a A1 vezes a razão ao quadrado. Agora, para descobrir o A4, precisaríamos o A4. Precisaríamos do A3 vezes a razão. E quem foi A3? O A3 é o A1 vezes a razão ao quadrado. Então, temos que o A4 vai ser igual, substituindo o A3 por A1, vezes a razão ao quadrado. E eu vou ter mais essa razão aqui, ó, vezes a razão. Temos que o A4 vai ser igual ao A1 vezes a razão elevado ao cubo. E assim sucessivamente, até chegarmos ao termo, o enésimo termo, vai ser igual. Sempre o A1 está aparecendo em todas, então vai ser A1 vezes a razão. E a potência que está aparecendo aqui, pode ver que se é 4, aparece o 3. Se é 3, aparece o 2. E se é 2, aparece o 1. Por mais que não esteja aparecendo, aqui tem o 1. Aqui em cima é o 1. Certo? Então, pode ver que sempre é uma unidade a menos do que essa, que é o n que está representando. Então, se é uma unidade a menos do n, então eu vou ter que n menos 1 aqui em cima elevado a n menos 1. Então, chegamos à fórmula do termo geral de uma PG. Se eu quero calcular, vamos supor, o 10º termo, o A10, vai ser igual o A1 vezes a razão elevado a 10 menos 1. Então, o A10 vai ser igual
o A1, vezes a razão elevada a 10 menos 1, 9. Sempre vai ser assim. Se aqui é 10, que vai ser 9. Se vai ser o A11, vai ser igual o A11 vai ser igual ao A1 vezes a razão elevado a 10, uma unidade a menos do que o número de termos que eu estou procurando, certo? Então, essa é a fórmula do termo geral. Já que descobrimos a fórmula do termo geral, vamos aplicar em exercícios e exemplos. Qual o valor do primeiro termo de uma PG com 9 termos, cuja razão é 2 e onde o último termo vale 256? Então, o primeiro passo é separar as informações que ele nos dá. Então, ele quer saber qual o valor do primeiro termo. O primeiro termo é o A1, é o que ele quer descobrir. E disse que é uma PG com 9 termos. Então, o N é igual a 9, cuja razão é 2. Então, a razão é igual a 2, e onde o último termo vale 256. Então, o último termo, que no caso é, se são 9 termos, eu vou ter o A9. Vai ser igual a 256. Pronto. Agora eu vou pegar a fórmula do termo geral e aplicar o que ele nos deu. Então, a fórmula do termo geral vai ser como AN é igual a 1 vezes a razão elevada a N menos 1. O AN, nesse caso aqui, é o último termo. Vai ser quem? O A9. A9 vai ser igual o A1. Posso substituir já, né? Então, vai ser o A1, que é o que ele quer encontrar, vezes a razão, substituindo a razão, que é igual a 2. O N é igual a 9, menos 1. Então, o A9, ele me deu o valor. Eu vou substituir também, que deu 256. Então, eu vou ter 256 vai ser igual a 1 vezes 2. 9 menos 1 é 8. Pronto, então, 256 vai ser igual a 1 vezes 2 elevado a 8 é 256. Muito bem. Então, se está multiplicando, passa dividindo. Eu vou ter que 256 dividido para 256 é igual a 1. Essa divisão aqui vai ser igual a 1. Logo, o primeiro termo é... Então, é isso aí, galerinha. Ficamos por aqui. Espero ter contribuído. E na próxima aula, eu vou continuar com a progressão geométrica, certo? Até mais.